estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Um dos muitos títulos dados a Jesus aqui neste texto que nós lemos, eu vou destacar o verso de número 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é a luz do mundo. Vamos falar bastante sobre isso. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que brilha e resplandece nas trevas. Onde a luz existe, as trevas não têm poder. Que o Senhor Jesus, a luz do mundo, brilhe em nosso coração. Vamos louvar neste momento. Convido o Ministério de Louvor que vai nos conduzir em cânticos de louvor ao Senhor. Convidamos a igreja a se colocar de pé e nós cumprimentamos toda a igreja na santíssima paz do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é a luz do mundo. Outrora andávamos em trevas, desgarrados como ovelha que não tem pastor, mas Ele, pela sua infinita misericórdia, nos chamou, nos colocou, nos trouxe para o seu aprisco, e hoje somos ovelhas do seu pasto. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. A luz do mundo, Jesus Cristo, brilhou para que houvesse salvação, e hoje estamos aqui, com os nossos corações alegres, com a nossa alma derramada diante do Senhor, para louvar e bendizer o seu santo nome. Louvemos e engrandecemos o nome do Senhor Jesus. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. As irmãs, eterno Rei. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste.
para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós vemos o homem correndo e correndo e correndo atrás de coisas, atrás de posições sociais, atrás de tantas coisas materiais para conseguir suprir o desejo do seu coração, não é verdade? O homem pode usufruir de tudo, pode ter de tudo, mas sempre vai existir no seu coração um vazio. Um vazio que somente pode ser preenchido pela presença de Cristo Jesus na vida da gente. Não é verdade? Às vezes nós corremos tanto atrás das coisas. Nós queremos tanto ter coisas, tanto ter bens, mas no fundo do nosso coração nós sabemos que aquilo não satisfaz o desejo da nossa alma. A única coisa que pode satisfazer o desejo da alma do homem é Jesus Cristo. Todos necessitam de um amor, como diz o louvor, perfeito, de graça e de compaixão. E isso vem somente através de Jesus Cristo. Isso vem somente através da salvação que é dada por Jesus, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então louvemos ao Senhor. Cristo move as montanhas. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para transformar a vida do homem.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, ele a morte venceu. Todos os medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, ele a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus a morte venceu, sobre a morte ele venceu. Quando ele estava pregado naquela cruz do Calvário, nós vimos todo o sofrimento que o Senhor passou em nosso lugar. Aquilo tudo era nosso, era para sermos nós quem deveríamos estar naquela cruz. Mas ele se deu por cada um de nós. A Bíblia diz que Jesus se fez maldito em nosso lugar. Mas ela diz também que ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia, Cristo ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. É o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que torna as vestes do homem brancas como a alva neve, como a lã. É o sangue de Cristo derramado na cruz. Oh, aleluias, que nos garantiu a salvação e nos garantiu a oportunidade de estarmos entrando diretamente no trono do Pai, para louvor e glória do teu santo nome. Foi o sangue de Cristo.
nas alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, deixa o teu sangue mostra a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somos livres em Cristo. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, Alvo mais que
somos lavados no teu sangue, Senhor. Temos as nossas vestes mais alvas do que a neve. Neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Amém, glória a Deus. Senhor meu Deus, te agradeço por esse momento de louvor, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe até a tua casa para podermos aprender mais de ti, Pai. Continue falando conosco através da mensagem, que possamos ouvir e colocar em prática nas nossas vidas, Pai. É isso que eu peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler apenas os versículos 1 e 2. Isaías 1 e 2. Diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Vamos orar? Pai, mais uma vez, transmite a nós a Tua palavra. Pelo poder do Teu Espírito Santo, manifesta a nós o Teu poder e ensina-nos a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. As profecias do Antigo Testamento, na sua grande maioria, se concretizaram, se cumpriram em Cristo Jesus. Temos muitas delas desde os textos de Moisés, do Pentateuco, passando pelos livros históricos, nos poéticos, nos proféticos, são palavras ditas pelos servos do passado, servos e servas cumpridos agora na pessoa de Cristo Jesus. E nós vamos, durante esse mês de dezembro, lembrar do nascimento de Jesus e, consequentemente, algumas dessas promessas, algumas dessas profecias cumpridas em Cristo Jesus. Só para você ter uma ideia, o texto que acabamos de ler, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nós vemos, por exemplo, Lucas, capítulo 1, versículo 79, no Cântico de Maria, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Também Mateus capítulo 4, versos 15 e 16, falando do texto que Jesus sai da Galileia para morar em Cafarnaum, e nós lemos no texto: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e ao que vivia na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então nós vemos exatamente este texto de Isaías 9 cumprido, tanto no cântico em Lucas 1,79, como também nas palavras cumpridas no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Sem dizer o texto tão conhecido de João, capítulo 8, verso 12, quando Jesus mesmo diz, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Portanto, o que nós lemos aqui em Isaías, capítulo 9, texto para nosso estudo nessa noite,
foi promessa totalmente cumprida na pessoa de Cristo Jesus. O mundo andava em trevas, diz a palavra. Mas o mundo hoje não é muito diferente, ou não é nada diferente de como era nos dias do profeta Isaías, ou mesmo nos dias de Cristo. Nos dias de hoje nós vemos que o mundo continua andando em trevas. E vemos aqui em Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2, algumas situações para descrever este mundo em trevas. Então começa o verso primeiro dizendo assim: a terra estava aflita. A terra estava aflita. E diz, e vivia na obscuridade, na escuridão. Continua no verso 1 ainda dizendo que era terra desprezível. O verso 2 diz agora do povo e não da terra. O povo andava em trevas. E ainda no verso 2, no final, o povo vivia na região da sombra da morte. Por isso eu queria que a gente entendesse o que é que o profeta Isaías ou a Bíblia quer dizer quando coloca o mundo está nas trevas. O que significa isso? Para que a gente compreenda. Por quê? Porque se eu entendo que Jesus é a luz e veio eliminar as trevas, a pergunta fica, então, que trevas Jesus veio eliminar? Que trevas? Será que é alguma coisa literal, quando nós estamos com as luzes apagadas e de repente a luz acende e nós não estamos mais na escuridão, mas estamos iluminados? Embora esse seja um excelente exemplo para nos trazer à luz o que significa isso, a Bíblia coloca 4 ideias do que seria trevas, e a gente vai rapidamente analisar cada uma dessas ideias. Primeiro, trevas significa o domínio de Satanás. O domínio do diabo. Nós lemos em vários textos do Novo Testamento, nas palavras de Paulo, nas palavras de Tiago, de João, do próprio Jesus. Por exemplo, se Cristo é luz, nós lemos em 1 João 5,19 a seguinte expressão: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, o mundo tem um domínio do mal. A gente sabe, infelizmente, que o mundo inteiro jaz no maligno, conforme João coloca com clareza. Se você quiser, o próprio Jesus diz isso em João capítulo 16, verso 11. No momento da ceia, conversando com seus discípulos, ele diz que quando o Espírito Santo vier, nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele diz do juízo, no verso 11, ele diz do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O próprio Jesus diz que este mundo tem um príncipe, não um rei, não um soberano. O soberano continua sendo Deus, mas existe alguém que tem certo poder e que tem certo domínio sobre muitas pessoas, e as pessoas jazem na escuridão, estão dominadas pelo poder de Satanás e continuam nas trevas. Portanto, a primeira ideia de trevas que a palavra de Deus coloca é que existe um domínio do mal no mundo, que é Satanás. Por mais que a gente não goste muitas vezes de tratar desse assunto ou pensar dessa forma, mas nós não podemos pensar em trevas sem primeiro pensar no domínio que Satanás tem sobre muitas vidas, sobre muitas pessoas, nas palavras dos apóstolos e do próprio Jesus. Essa é a primeira ideia que a gente pode ter de trevas. É o domínio de Satanás sobre o coração, sobre a mente, sobre a alma de muitas pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 1, verso 13, que ele nos transportou do reino das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Ou seja, as trevas é o domínio do mal, é o domínio de Satanás sobre muitos corações. E nós precisamos pregar a luz para que haja libertação deste domínio do mal. Então, primeiro, trevas. Isaías 9, verso 2 diz: o mundo andava em trevas. O que significa andar em trevas? Primeiro, sob o domínio de Satanás. Essa é a primeira ideia. Segunda ideia é ignorância sobre Deus. Trevas significa ignorância sobre Deus. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, o seguinte: nos quais o Deus deste século,
E aí Deus, com letra minúscula, se referindo ao diabo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Novamente, trevas e luz se contrapondo. A luz do evangelho, como diz o texto, da glória de Cristo Jesus, se contrapondo às trevas, que é a ignorância causada pelo pecado, pelo fruto de Satanás, que cega o entendimento daqueles que não creem. Talvez você já tenha passado por essa experiência. Talvez seja a experiência de alguns que estão aqui. Ou possivelmente você já ouviu falar sobre isso. A seguinte ideia: eu li a Bíblia e não entendia nada, agora eu estou lendo e estou entendendo. E aí eu pergunto, a Bíblia mudou? Não. Mudou foi a minha interpretação ou a minha visão da Bíblia. O que mudou? Mudou que agora eu tenho a luz de Cristo que me ajuda a compreender a palavra de Deus. Por que antes eu não entendia? Porque o príncipe deste mundo, ou Deus deste século, cega o entendimento dos incrédulos para que eles continuem ignorantes quanto às coisas de Deus. Algumas coisas na palavra de Deus são tão claras para você, tão nítidas para você que conhece a palavra, que é de Cristo Jesus, que é da luz, que você não consegue entender como as pessoas que não creem desta forma estão vivendo nas trevas. Como é que a pessoa não entende isto? É tão claro na palavra de Deus que Jesus Cristo veio a este mundo para morrer na cruz por nós, para ser o nosso Salvador, para perdoar os nossos pecados, ressuscitou para garantir a vida eterna. É tão claro na palavra de Deus, não há mensagem mais transparente do que essa, mas você diz, quantos não creem? Por que não creem? Porque o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz do evangelho da glória de Cristo Jesus. Ou seja, estar nas trevas ou andar nas trevas é ser ignorante quanto às coisas de Deus. É não conhecer a verdade de Deus. É não ter a mente aberta, os olhos abertos para a verdade de Cristo Jesus. Ou seja, a palavra de Deus não é a palavra de Deus para todo mundo. As verdades de Cristo não são verdades para todos, porque Satanás ainda está tornando muitos ignorantes quanto às coisas de Deus. Na verdade, o interesse do diabo é que as pessoas se tornem cada vez mais ignorantes quanto a Deus. Porque quanto menos eu conhecer sobre Deus, ou seja, quanto mais eu for ignorante a respeito das coisas de Deus, menos eu vou amá-lo, menos eu vou servi-lo, menos eu vou buscá-lo. Quanto mais eu desconhecer Deus, o seu poder e a sua obra em Cristo Jesus, menos eu vou devotar a Ele a adoração e serviço. Então é interesse de Satanás, como diz 2 Coríntios 4:4, cegar o entendimento dos incrédulos para que eles não conheçam a luz da salvação de Cristo Jesus. Então trevas, em segundo lugar, significa ignorância a respeito das coisas de Deus. Terceiro lugar, trevas também significam influência do pecado. E Paulo é o maior defensor dessa ideia para dizer que trevas significa alguém que está sob o domínio do pecado. Você quer um exemplo de Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 3, ele vai dizer assim, capítulo 5, de 3 a 8. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Ou seja, ele está falando de uma lista de pecados, de coisas ruins que as pessoas praticam e não deveriam praticar. E ele continua, sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas. Agora, porém, sois luz no Senhor, andai como filhos na luz. Ou seja, Paulo diz, todos aqueles que vivem praticando o pecado estão debaixo das trevas. Então ele faz a associação de que aqueles que vivem nas trevas vivem debaixo da influência do pecado.
João também é muito claro em escrever sobre isso. 1 João 1, de 5 a 8, nós lemos. Ora, olha a associação que João faz entre trevas e pecado. Ora, a mensagem que temos da parte dele, e temos visto e ouvido, e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com a luz, e se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se eu digo que eu sou de Deus, mas eu vivo nas trevas, ou seja, continuo praticando o pecado, a imoralidade descaradamente, né, sem nenhum tipo de pudor, nós estamos mentindo. Ele continua, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, nos enganamos, e a verdade não está em nós. Nota a associação também, assim como Paulo, que João faz, das trevas com a influência do pecado sobre a vida das pessoas. É por isso que nós precisamos ser libertos das trevas, para conhecer a luz de Cristo, ou seja, libertos do pecado, da influência do pecado, para podermos viver em função de Cristo Jesus, da luz verdadeira. E por último, o significado de trevas na Bíblia é morte espiritual. Ou seja, aqueles que estão nas trevas ou morrem nas trevas, morrem espiritualmente, ou seja, morrem eternamente. Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele está dizendo que aqueles que vivem nas trevas do pecado, da ignorância sobre Deus, do desconhecimento da verdade e da luz de Cristo, estão mortos para Deus. Ou seja, as trevas significam morte espiritual. E é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, porque aqui nós entramos num campo bem perigoso, e aí para reflexão de todos nós. Porque enquanto a pessoa está sob a influência do pecado, ou ignorante com relação às verdades de Deus, ou até sob domínio e influência de Satanás, ainda há esperança. Porque a luz de Cristo ainda pode brilhar no seu coração. Mas quando a morte eterna chega no coração do ser humano, aí é definitivo. Não há escapatória. Portanto, abra o seu coração para que a luz de Cristo possa entrar na sua vida, para que você resplandeça Cristo através de você e não esteja mais vivendo nas trevas do pecado, da influência do mal, do poder do diabo e da morte espiritual e eterna que pode habitar o seu coração. Isaías 9:2 diz, e viu, o povo que andava em trevas, viu grande luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. Você já imaginou um ambiente todo escuro e de repente alguém acende um canhão de luz bem forte na sua direção? O povo que andava em trevas viu grande luz. E aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Há esperança para aqueles que estão nas trevas. Há esperança para aqueles que estão sob o domínio do diabo. Há esperança para aqueles que estão sob a influência da ignorância do conhecimento de Deus. Há esperança para aqueles que estão sob a influência do pecado. E há esperança daqueles que estão ainda mortos nos seus delitos e pecados. Porque a luz de Cristo pode brilhar, resplandecer no seu coração e na sua vida. É possível que a luz de Cristo brilhe se você abrir o seu coração. Quantos estão andando ainda em trevas e não conhecem a luz de Cristo? Quem sabe alguém aqui hoje ainda não teve essa experiência de deixar a luz de Cristo brilhar no seu coração. Eu quero ler um artigo, eu pus há bastante tempo no boletim e quero compartilhar com vocês esse texto. Natal de todas as luzes. Luz na rua, na praça, na janela,
luz na árvore, luz no shopping, luz nos prédios. É o Natal cada vez mais de todas as luzes. As cidades se enfeitam e o povo se diverte curtindo a metrópole iluminada. Talvez em pandemia nem tanto, um pouco apenas. Que pena que a luz na rua não dá direção à mente da menina abandonada, que nela corre sem rumo. Que pena que a luz na praça não dá lucidez ao bêbado caído no chão. Que pena que a luz na janela não aquece o coração gelado da mulher traída, que nela debruça, ainda chora a perda do seu grande amor. Que pena que a luz na árvore não ilumina a mente daquele que destrói a natureza. Que pena que a luz no shopping não faz a vida melhor do desempregado que passeia por suas escadas rolantes, tentando explicar para seus filhos mais um Natal sem presentes e comidas. Que pena que a luz nos prédios não consegue penetrar nos lares do seu condomínio, levando esperança a casamentos próximos do fim. Que bom saber que a luz do céu de Belém ainda brilha no coração de todo aquele que crê, trazendo direção, força, consolo, esperança e salvação. Que a luz de Jesus possa iluminar o seu Natal e a sua vida. Luz que não apenas faz brilho da festa, mas que pode transformar em festa o seu coração todos os dias da sua vida. Jesus é esta luz que tem poder de mudar a história, de transformar a vida, de arrancar definitivamente as trevas do pecado, da ignorância, do diabo e da morte do coração que não conhece a Jesus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar, eu vou mudar aqui, vou fazer uma mudança aqui, pode ser? Vou passar o número aqui, deixa eu achar primeiro. (209). Os nossos colaboradores do som. 209. Enquanto cantamos este hino, convido os irmãos presbíteros para que venham à frente, tomar assento aqui à mesa do Senhor para participarmos da ceia. Hino 209. Tens que o adversário vá vencer. Luz que falta e agora não pode ver. Abra o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Sol em ti nascer. Tu não tens ainda fé no Salvador. Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer.
Graças a Deus. A igreja pode se assentar. Eu quero convidar nosso irmão presbítero Magdiel para que venha à frente tomar assento à mesa, por favor. Pode vir, Magdiel, por favor.